Uma das coisas que ouvi você dizer é que você está bastante otimista quanto à probabilidade de J.D. Vance conseguir continuar as vitórias que a direita conquistou aqui em 2024 e em 2028. Você pode expor seu argumento para isso? Sim. Bem, antes de tudo, eu preciso fazer uma ressalva sobre isso, sabe? Quero dizer que, de certo modo, Vance ser vice-presidente depende do sucesso do governo. Então, John David Vance, que eu acredito ser um indivíduo extremamente talentoso politicamente, cuja filosofia está alinhada com onde uma maioria de centro-direita deveria ser formada. Se ele for sobrecarregado com derrota e desânimo, da mesma forma que George Bush sobrecarregou o Partido Republicano, e em 2008 nenhum talento político será capaz de superar a derrota e o desânimo. Então, eu realmente preciso fazer essa ressalva. Estou animado com Vance por dois motivos: filosofia e talento filosófico. A maneira como o Partido Republicano constrói uma maioria é representando e alinhando o centro do país com sua base. Isso não ocorre há um século. Esta é a primeira eleição presidencial desde 1928 em que mais pessoas disseram ser republicanas do que democratas. E o que os americanos querem há muito tempo é alguém que entenda o papel do governo na vida moderna, mas que não queira que o governo seja controlador. Muitos republicanos, com exceção de Ronald Reagan, geralmente não entenderam isso. Eles ou foram democratas do tipo eu também, que não é o que o centro da América quer, ou foram implicitamente desdenhosos do papel do Estado na economia pública americana. John David Vance entende isso e está bem posicionado para atender às demandas dos americanos sobre economia e política externa. Os americanos querem ser internacionalistas, mas não imprudentes, ou seja, quando você olha as pesquisas de opinião pública, os americanos ainda apoiam a OTAN. Isso é especialmente verdadeiro quando você se move para o centro do mundo, o centro da opinião pública americana. Eles querem um exército forte, acham que a Rússia é uma inimiga, acham que o Irã é um inimigo, acham que a China é uma inimiga. Isso é algo que é compartilhado pelos americanos. Mas o que eles não querem é guerra constante. Nos últimos 15 anos, isso não trouxe nenhuma vitória. Como muitos povos democráticos, os americanos querem vencer guerras. Eles não querem se envolver em guerras sem fim, e o establishment de política externa tende a não se importar com guerras sem fim. Por isso, os americanos não querem. John David Vance se encaixa nessa categoria. Não é isolacionista nem neoconservador. E, em relação à política social, os americanos querem o que eu chamaria de tradição escolhida. Eles não querem um mundo onde a religião seja desrespeitada, mas também não querem um mundo onde haja uma aprovação de fato do cristianismo tradicional no espaço público. E Vance provavelmente está um pouco mais à direita nesse aspecto, mas ele está perto o suficiente do centro que eu acho que ele pode, tanto em palavras quanto em ações, incorporar isso. Assim, ao analisar, você afirma que a filosofia de John David Vance pode unir a base ao centro. Então você olha para os talentos dele e esse cara é simplesmente muito inteligente. Olhe para ele. Ele interage com seus interlocutores de forma moderna, em entrevistas ou podcasts, transmitindo seu ponto de vista. Ele responde às perguntas, diferente da maioria dessas pessoas que são treinadas para evitá-las. Ele revela ser inteligente e simpático. E então ele consegue fazer um bom discurso de campanha, consegue animar a base e atrair o centro. E você simplesmente olha e diz: este é um talento político de proporções geracionais que, por acaso, está amadurecendo em um momento em que esse talento será recompensado. Porque é isso que os americanos querem. E eu acho que, se houver algum sucesso razoável no governo Trump, esse cara vai consolidar uma maioria de coalizão republicana em 2028 e além. Há outros precedentes históricos que você indicaria? Por que você afirmou que, desde 1928, os republicanos não tinham posição tão forte? Na história moderna, Reagan costuma ser citado como o Ano de Ouro. O que você acha disso? Bem, o que o Reagan fez foi trazer o Partido Republicano de volta dos mortos. Quando Ronald Reagan foi eleito, os republicanos tinham mais ou menos a mesma situação. Se você olhar as pesquisas, cerca de 22 a 24% se diziam republicanas.
Os democratas tinham mais de 20 pontos de vantagem em identificação de nome. Os republicanos não controlavam o Senado desde 1952, após aquela eleição. Eles não controlavam a Câmara desde 1952 e eram irrelevantes na maioria das assembleias estaduais. Na década de 1970, enquanto eu crescia, os republicanos tinham 4 trifetas, todas em estados pequenos e rurais. Ronald Reagan aproximou os partidos da paridade. Em 1985, a vantagem histórica dos democratas de 20 a 30 pontos, desde o final dos anos 1950, caiu para um dígito, e ela ficou em um dígito pelo restante do período. Quando mobilizavam sua base e conquistavam independentes, os republicanos eram competitivos na maioria dos estados da União. Eles podiam conquistar trifetas nas legislaturas estaduais. E eles podiam competir consistentemente pelo controle do Senado. E também podiam conquistar o controle da Câmara. Mas vale notar que, de 1932 até 1980, os republicanos tiveram uma trifeta por apenas 2 anos. De 1952 a 1954, com Dwight Eisenhower. De 1980 a 2020, os republicanos tiveram uma trifeta de fato. Digo de fato, pois no primeiro ano do governo Reagan, uma aliança entre democratas conservadores e republicanos na Câmara permitiu que controlassem o plenário. Durante 7 anos desses 40, você não consegue mudar um país assim. Sabe, quando você tem um trifeta em nível nacional por 9 anos em 80, você não consegue mudar o país. O que Vance e Trump podem fazer é mudar isso. Nos próximos 40 anos, democratas terão trifeta por 6 anos e republicanos por 24 anos. Isso muda o país. Você vê mais alguém com o mesmo nível de talento político que Vance? Não, no Partido Republicano não, porque é uma mistura de talento político e ideias políticas. Sabe, você tem alguém como Ron DeSantis, que talvez esteja próximo em termos de ideias, mas claramente não tem o talento político. Sabe, o que importa na política americana é o quê, o quem aparece às vezes. A nota de $100 da política americana é uma coalizão populista conservadora majoritária. É preciso alguém habilidoso para isso. Mas por anos você pensa, não há quem. Você vê o Trump que faz isso só pela metade. Outros nem entendem isso. Em 2021, John David Vance era um autor semifamoso e agora é vice-presidente dos Estados Unidos da América. Na política americana, quando quem surge, essa pessoa sobe extremamente rápido. Pessoa no corredor que parece uma figura política importante. Você precisa unir talento e ideias. E ainda não há ninguém do lado democrata que tenha descoberto como conectar sua base com o centro americano. Parece haver uma falta de disposição para realmente entender as dificuldades em fazer isso. É que a base democrata é fundamentalmente, sabe, uma base democrata que olha para o que Joe Biden fez na fronteira e pergunta: qual o problema nisso? Base democrata reage ao assassinato de executivo farmacêutico dizendo: ele mereceu, embora matar não seja certo. Uma base democrata cuja resposta às políticas progressistas é sim, por favor, é uma base democrata que continua sem vontade de se conectar com o centro da opinião pública. Mas, novamente, o objetivo é óbvio. O como chegar lá é diabolicamente difícil. E se alguém surgisse que pudesse fazer isso? Ainda não há ninguém. Quem seria? Essa pessoa poderia ser extremamente formidável, mas ainda não há ninguém que tenha demonstrado esse entendimento. Sabe, pessoas com grandes habilidades políticas? Acho que Josh Shapiro tem boas habilidades políticas. Gretchen Whitmer demonstra grandes habilidades políticas. Mas eles ainda não se mostraram realmente em nível nacional. Qualquer um rebate bolas rápidas na dupla A, mas nas grandes ligas é difícil pegar bolas com efeito complicadas. E nenhum dos dois atingiu esse nível ainda. Acho que ambos tentarão e veremos se conseguem em 2028. Provavelmente é um pouco do efeito Pittsburgher, onde, tipo, sabe, eu me importo 10 vezes mais com os Steelers do que com qualquer outra coisa que esteja acontecendo na National Football League. E, sabe, tanto Shapiro quanto Fetterman, acho que pra a esquerda tem uma boa dose de talento político. Ainda não se sabe se isso se aplica em âmbito nacional. Bom, Fetterman,
eu acho que entende o problema melhor até agora. Donald Trump, um democrata, precisou primeiro romper o controle do establishment sobre o Partido Republicano antes de conciliá-lo. Foi sobre isso que 2016 tratou. Não preciso dizer que John McCain é um herói. Não, eu não preciso aprovar a guerra no Iraque. Não, eu não preciso me ajoelhar diante da cruz. Não, eu não preciso me ajoelhar diante da economia do lado da oferta. Ele quebrou isso ao desafiar essa ideia. O que eu não vejo é alguém no Partido Democrata que queira quebrar isso. Quais partidos normalmente é arriscado fazer isso? Então é compreensível por que as pessoas querem dizer, bom, eu posso ficar meio aqui, meio ali, blá blá blá. Não, não. Para mudar de partido, você tem que mudar de partido. E isso significa que você tem que derrotar as estruturas de poder do seu partido. Você precisa moldá-los à sua vontade para que aceitem a nova direção. Ronald Reagan, Franklin Delano Roosevelt e Donald Trump fizeram isso. Não vejo ninguém no Partido Democrata assim, exceto talvez Fetterman, que esteja disposto a lutar contra as ideias progressistas que são dramaticamente impopulares e dizer que não é nisso que os democratas deveriam acreditar. Eu vou me posicionar contra isso. Então vamos ver se ele consegue fazer isso e se consegue expandir além de algumas das questões dele, para fazer um ataque mais central e direto aos excessos da esquerda progressista.